Hoje, então, a gente fala da vida de Davi e fala de consequências. E a minha mensagem vai ser baseada em 2 Samuel, em 2 capítulos, 13 e 14. Porém, eu não vou ler tudo. Então, você lê em casa todo esse capítulo. À medida que eu for pregando, eu vou falando as passagens que eu gostaria que você focasse. Então, deixa a sua Bíblia aberta aí, em 2 Samuel 13, e à medida que eu for compartilhando a mensagem de Deus, você vai lendo junto comigo a passagem que eu for compartilhando com você. Mas eu gostaria que a gente lesse uma passagem em específico, e essa passagem é Romanos capítulo 6, versículo 23. Então, coloca o seu dedo em 2 Samuel 13 e vai para Romanos, lá no Novo Testamento, e abre no capítulo 6, versículo 23. Romanos, capítulo 6, versículo 23. Mas antes de nós lermos esse versículo todos juntos, vamos orar mais uma vez e buscar a graça de Deus sobre nós? Vamos orar. Pai amado, nós te agradecemos, ó Deus, por estarmos aqui hoje reunidos como igreja, como corpo de Cristo, para louvar o teu nome, para bendizer ao teu nome, ó Deus, e receber a tua palavra em nossos corações. Amém. Pai amado, abençoa a proclamação do evangelho, a pregação da tua palavra, fala aos nossos corações, ó Deus, e que em todas as coisas o nome de Jesus seja feito famoso. Amém. Pai amado, abençoa cada um de nós nas nossas lutas. Abençoa, ó Deus, a cada um de nós naquilo que nós temos tentado vencer em nossa vida diária. Sê conosco, ó Deus, nas nossas preocupações. Sê conosco, ó Deus, para que em todas as coisas nós sejamos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E a graça do Senhor seja manifesta através das nossas vidas. Oramos no nome poderoso e gracioso de Jesus. Amém e graças a Deus. Romanos capítulo 6, versículo 23. Se você tivesse que resumir, então, tudo aquilo que eu vou falar hoje, seria esse versículo. E olha o que a palavra de Deus fala. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Vamos ler mais uma vez? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Eu falei numa dessas mensagens anteriores que a maior necessidade que você tem hoje é de resolver o seu pecado. Não existe necessidade maior do que você hoje resolver o pecado na sua vida. Porque o pecado, ele determina o seu estado espiritual e aonde você vai passar a sua eternidade. Então não existe nada mais importante que você deve fazer hoje, nesse exato momento, do que resolver a situação do pecado na sua vida. E hoje a gente vai mostrar, a gente vai olhar na palavra de Deus o porquê. Porque o pecado não apenas ele determina aonde a gente vai passar nossa eternidade, mas o pecado traz consequências. O pecado, ele traz uma consequência na sua vida. O pecado tem um resultado. E a maior mentira que o diabo hoje ele quer que você acredite é que o pecado não tem consequência. Se existe uma coisa que o diabo gostaria que você cresce, se existe uma mentira que o diabo gostaria que você acreditasse e guardasse no seu coração, é de que o pecado não importa e o pecado não tem consequência nenhuma na sua vida. Se existe uma coisa que, se o diabo tivesse uma chance e ele pudesse colocar isso na sua mente, no seu coração, é de que hoje você cresce que o pecado não traz consequências. Mais do que isso,
De que um arrependimento, ele te livra das consequências do pecado. Você pode cometer um pecado. Vai lá. O pecado é bom. O pecado é gostoso. Vai e faz, porque você vai ser feliz. E não tem problema, porque Deus não se importa. Afinal de contas, Ele já te perdoou. Então, se você se arrepender depois, pedir desculpa, não haverá consequências para o seu pecado. E hoje, na palavra de Deus, eu quero tirar isso da sua mente. Eu gostaria que hoje você parasse de acreditar nessa mentira de Satanás e entendesse claramente no seu coração de que o pecado traz consequências e o arrependimento não te livra das consequências do seu pecado. Sim, o arrependimento te livra da pena do pecado. Aquele que se arrepende diante de Deus, ele recebe a vida eterna, então pecado não tem mais uma consequência eterna. Você agora, em Cristo Jesus, você é salvo e vai passar a sua eternidade em Cristo Jesus. Porém, se você cometer um pecado hoje, esse pecado trará consequências na sua vida, ainda que você se arrependa diante de Deus amargamente, como Davi fez. A gente viu na semana passada que Davi, depois de ter sido confrontado por Deus através do profeta Natan, ele se arrepende amargamente diante de Deus. Mas isso não livrou Davi das consequências do seu pecado, e é isso que a gente vai ver hoje. Vocês se lembram muito bem de que o profeta Natan, quando ele foi confrontar Davi, ele disse uma coisa: Davi, e isso você vai ver em 2 Samuel capítulo 12, versículo 10. Davi, por causa do teu pecado, a espada jamais se afastará da sua casa. Dizendo o quê? Que a espada, a violência, jamais seria afastada da vida de Davi. Davi iria experimentar para o resto da sua vida as consequências do seu pecado, violência. Ainda que ele tivesse se arrependido amargamente diante de Deus. Então hoje, ao navegar por 2 Samuel capítulo 13, a gente vai ver como o pecado de Davi trouxe consequências na vida de 3 filhos: Amnon, Tamar e Absalão. Então hoje, ao pensar nas consequências do pecado, como Romanos fala, o salário, a consequência do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Ao pensar que o pecado traz consequências, a gente vai pensar então nessas 3 pessoas e como o pecado afetou a vida dessas pessoas. Os 3 filhos de Davi: Amnon, Tamar e Absalão. E aí a gente vai ver que o pecado, ele traz uma consequência, ainda que a gente se arrependa diante de Deus, uma consequência muito abrangente e profunda. E pode afetar até mesmo a vida daqueles que nós mais amamos. É por isso então que todos nós, eu e você, temos que lidar com o pecado e devemos ter medo de pecar diante de Deus. E deixar essa mentira do diabo de lado, de que o pecado não traz consequência, que basta você se arrepender, que aí você se livra das consequências do pecado. Então continue pecando. Não. O pecado traz consequências, até mesmo para a vida de Davi e para a vida dos filhos dele. Deixa eu dar um contexto para vocês do que está acontecendo aqui, para que você possa entender, e aí a gente vai ver então o que a palavra tem para falar para nós. Então Davi tem 3 filhos: Amnon, Absalão e Tamar. Tamar era uma filha. Mas o que acontece? Amnon, um dos filhos de Davi, ele fica apaixonado pela sua meia-irmã, Tamar. Ele fica tomado por essa paixão, a ponto de que ele não consegue parar mais de pensar, ele não consegue deixar de pensar na sua meia-irmã. Ele não consegue parar de pensar nela. Ele é tomado por esse sentimento, que era um sentimento não de amor, mas como a palavra de Deus fala, de luxúria. Era um desejo, um sentimento pecaminoso. É interessante que
Amnon, filho de Davi, ele é tomado do mesmo sentimento que o seu pai. É interessante que o pecado que Davi cometeu diante de Deus, quando ele estava ali andando pelo palácio, quando os reis saíam para a guerra, e era tempo dos reis saírem para a guerra, inclusive Davi, e quando Davi passeava, ele foi tomado por aquele sentimento que não era de Deus, quando ele foi tomado por aquela luxúria, aquela paixão por Batseba. É interessante que Amnon é tomado pelo mesmo sentimento. Só que esse sentimento é um sentimento muito mais pecaminoso, porque agora esse sentimento é direcionado para a sua meia-irmã, Tamar. A palavra de Deus fala que Amnon, como seu pai Davi, ele é tomado por esse sentimento de uma maneira tão agressiva, tão selvagem, que ele não consegue controlar. E não consegue controlar a ponto de... Eu gostaria agora que você abrisse sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 13, e nós vamos ler então agora o versículo 14. Olha o que a palavra de Deus fala sobre esse sentimento de Davi, de Amnon. Mas Amnon não quis dar ouvidos ao que Tamar dizia. Pelo contrário, sendo mais forte do que ela, forçou-a e teve relação com ela. Então o que Amnon faz? Amnon é tomado, ele não consegue controlar o seu desejo. E de tal maneira esse desejo se apossa de Amnon, que então ele trama, ele faz um plano para enganar sua meia-irmã, trazer ela para os seus aposentos, e ali a palavra de Deus fala. Olha o que a palavra de Deus fala. Sendo mais forte do que ela, forçou-a e teve relações com ela. É interessante que aqui nessa passagem, no original, no hebraico, como a palavra descreve a atitude de Amnon, é numa crescente. É algo descontrolado. E é algo que começa com ele a dominou, ele a abusou e ele se deitou com ela. Então, quando a palavra de Deus descreve a maneira como o pecado toma conta do filho de Davi, apesar de ter sido da mesma maneira, é algo muito mais violento, porque é direcionado contra a sua meia-irmã. Não apenas é direcionado contra a sua meia-irmã, mas é algo tão violento que a palavra de Deus usa 3 verbos para descrever a pecaminosidade de Amnon. O que você faria se Amnon fosse alguém que você conhecia? O que você acha que Davi deveria ter feito com o filho de Amnon, com seu filho Amnon? Porque a palavra de Deus mostra que depois dessa atitude, Amnon, com o mesmo sentimento, com a mesma paixão, com a mesma obstinação que ele tinha em relação à sua irmã, de querer ter ela para ele, a mesma paixão agora se transformou em repulsa, a ponto de que ele não queria mais ver Tamar de jeito nenhum na frente dele. E ele fala para os seus servos: peguem essa mulher e atirem daqui de qualquer jeito. A sua meia-irmã. O pecado traz consequências. E o que a gente vê aqui é como um pecado não dominado, não controlado, não resolvido diante de Deus, ele leva alguém às consequências mais loucas que alguém pode pensar. Amnon teve a mesma atitude de seu pai, porém muito pior, porque cometeu um pecado contra a sua própria família. Não é apenas Amnon que
comete um pecado diante de Deus, mas a gente vê uma outra face das consequências desse pecado. E a gente vê Tamar. Tamar, ela era a meia-irmã, que a palavra de Deus descreve como virgem. E isso a palavra de Deus fala para mostrar que Tamar era alguém que estava disponível para casar. Se realmente houvesse alguém apaixonado por Tamar, então essa pessoa que amava Tamar, que tinha amor verdadeiro por Tamar, iria pedi-la em casamento, porque ela estava disponível. Ela era uma virgem, como a palavra de Deus fala. Mas é interessante que, ainda que o irmão tivesse trazido ela e feito aquela tramóia, Tamar coloca diante de Amnon várias tentativas de querer trazer o seu irmão para a sensatez. Olha o que ela fala aqui no versículo 12. 2 Samuel, capítulo 13, versículo 12. Porém, ela respondeu: não, meu irmão, não me force, porque não se faz uma coisa dessas em Israel. Não faça essa loucura. Tamar entendia claramente aquela situação e coloca diante de Amnon a situação: meu irmão, não faça isso. É uma loucura o que você faz, porque em Israel não se faz uma coisa dessas. Isso é pecado diante de Deus. Ela coloca diante de Amnon a santidade do relacionamento, do casamento, e a santidade daquele relacionamento entre irmãos. E que aquilo era uma loucura em Israel, querendo dizer, aquilo era pecado. Infelizmente, Amnon não dá ouvidos. E Tamar, então, é envergonhada. Olha o que a palavra de Deus fala no versículo 19, o que acontece depois. Então Tamar colocou cinza sobre a cabeça, rasgou a túnica talar de mangas compridas que vestia, pôs as mãos sobre a cabeça e saiu andando e clamando. É interessante que no versículo 18, Tamar vestia uma túnica talar de mangas compridas. Você se lembra de alguém na Bíblia que vestia uma túnica de mangas compridas e coloridas? Isso nos lembra José. Isso a palavra faz para mostrar que a situação de Tamar era uma ação de injustiçada. Da mesma maneira que José foi injustiçado pelos seus irmãos sem ter culpa nenhuma, Tamar foi injustiçada pelo seu irmão. E ela, por causa disso, vítima do seu próprio irmão, lamenta diante de Deus. O que você faz quando você é vítima de um pecado? Qual é a atitude que você toma quando você é o injustiçado, a injustiçada? A situação de Davi se torna mais complicada, não apenas porque Amnon, ele é o pecador, mas Tamar é vítima do pecado. E se a situação não fosse horrível já, mais um filho entra nessa história. O irmão de Tamar, Absalão. Absalão, escutando essa história de que Amnon violou a sua própria irmã, Absalão escuta essa história e a palavra de Deus fala que Absalão não fala nem bem nem mal contra Amnon. Era de se esperar de que Absalão tomasse vingança na mesma hora, mas na hora não se faz nada. É interessante que a palavra de Deus também fala que Davi, ele tem uma reação. E olha que a palavra de Deus fala no versículo
21. Quando o rei Davi soube de tudo isso, ficou furioso. Davi ficou furioso com o que Amnon tinha feito. Absalão escuta a história, mas na hora ninguém toma uma atitude. Não é interessante que Davi, naquela situação, vendo a sua família sendo totalmente consumida pelo pecado, ele não toma atitude contra Amnon, ele não toma uma atitude de proteger Tamar, porque Tamar agora estava envergonhada, porque era uma vítima do pecado, mas também não toma nenhuma atitude quando Absalão começa a tramar uma vingança contra o seu irmão Amnon. Absalão, na hora, ele não tomou nenhuma atitude. Mas depois de 2 anos, quando todo mundo pensou que agora o negócio passou, Absalão começa a tramar o assassinato do próprio irmão. Da mesma maneira como Davi, ele tramou a morte de Urias para encobrir o seu pecado, agora Absalão tramava a morte do próprio irmão. Então Absalão, ele chega e fala assim: olha, papai, Davi, né, o rei Davi, eu estou fazendo aqui esse get together, essa comunhão aqui entre os irmãos, então fala para todo mundo aparecer nesse lugar, nessa hora que eu estou combinando, porque aí quando todo mundo aparecer, eu quero ter um momento de comunhão entre os irmãos, um momento família ali. Só que na realidade Absalão tinha ordenado, quando os irmãos se ajuntassem, matassem Amnon. Absalão tinha ordenado, da mesma maneira que Davi ordenou a Joabe para colocar Urias na frente do campo de batalha e morrer, Absalão ordenou aos seus servos que, ao verem Amnon, matassem aquele que tinha pecado contra sua irmã Tamar. É interessante você olhar aqui a reação de Davi. Olha o que a palavra de Deus diz aqui no versículo 26, quando Absalão falou: rei, manda meus irmãos se encontrarem comigo naquele lugar. Se o rei não quer ir, pelo menos deixe que meu irmão Amnon nos acompanhe. Porém o rei, Davi, lhe disse: por que ele iria com você? Talvez Davi já tinha uma pista de que, se Absalão está tramando alguma coisa, aquela é a hora. Mas Davi faz o quê? Nada. Da mesma maneira que Davi não fez nada quando Amnon pecou, da mesma maneira quando Tamar foi envergonhada, Davi fez nada. É interessante você ver essa negligência de Davi, quando ele começa a ver as consequências do pecado afetar a família dele, porque isso era uma obrigação do rei, trazer justiça. Mas Davi, ele abdica dessa responsabilidade. Ele não julga o pecado. E aí o pecado traz consequências e consequências amargas. O que será que Davi deveria ter feito quando ele soube que Absalão tinha vingado a sua irmã Tamar, matando seu próprio irmão Amnon? Amados, uma coisa é certa: Davi deveria ter tomado uma atitude muito mais ativa do que a atitude que ele tomou. É impressionante, quando você lê o desenrolar dessa história, você vê a passividade de Davi como pai. Um filho com sentimentos impuros, aonde está Davi? Tamar sendo envergonhada, vítima do seu próprio irmão, aonde está Davi? Um filho querendo matar o outro filho, tramando, aonde está Davi? E a questão
que hoje a palavra de Deus nos fala e nos pergunta é: aonde está você quando o seu pecado bate a porta? Quando você vê o pecado tomando conta da sua vida, tomando conta do seu coração, aonde você está? Porque a passividade não leva a um livramento do pecado. Pelo contrário, a passividade leva a cada vez mais você se afundar nos tentáculos do pecado, e o pecado vai te consumindo, a ponto de não apenas consumir a sua vida, mas afetar e trazer consequências para aqueles que você mais ama. Aonde está você quando o pecado bate a porta e o pecado começa a penetrar as arestas do seu coração e da sua vida? A palavra de Deus hoje nos mostra que nem mesmo Davi conseguiu se livrar das consequências do pecado. E só existe uma pessoa que pode nos libertar das consequências do pecado, e essa pessoa é Jesus Cristo. É o que a gente viu em Romanos capítulo 6, versículo 23, que a consequência, o salário do pecado é a morte. Porém, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. E é essa as boas novas que Jesus Cristo tem para nós hoje. Primeiro, para aqueles que foram injustiçados e vítimas do pecado. Para alguém que é como Tamar, que não tinha pecado nenhum, que tentou até o último instante que o pecado não vitimizasse, que o pecado não a consumisse. Porém, como vítima, foi vítima do pecado de alguém. Sofreu as consequências, não do seu próprio pecado, mas do pecado de uma outra pessoa. Para esses, há uma mensagem muito maior do que apenas desolação e amargura. Existe a promessa de que em Cristo Jesus existe uma vida muito melhor. E que existe em Cristo Jesus a esperança de que todos aqueles que têm sede de justiça, eles serão fartos. De que todos aqueles que são vítimas, são injustiçados, que foram enganados, que foram abusados, violentados, que para esses, em Cristo Jesus, esses que têm fome e sede de justiça, no reino de Deus, em Cristo Jesus, eles serão fartos. Que num dia, todos aqueles que foram injustiçados, nós veremos justiça finalmente. Para aqueles que lutam contra um desejo pecaminoso, por pior que seja esse pecaminoso, por aqueles que hoje estão aprisionados pelos seus próprios desejos, pela sua carne, para esses, Jesus Cristo é as boas novas. Porque Ele veio para nos livrar, não apenas da pena do pecado, mas do poder do pecado. Jesus é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que nos liberta, não apenas da pena do pecado, mas do poder do pecado que nos consome. Em Cristo Jesus, nós temos a suficiência que eu e você precisamos para vencer o pecado que bate a porta do nosso coração. E em Cristo Jesus, nós temos o poder de vencer o pecado. Amém. Jesus também é as boas novas para aqueles que são consumidos pela revolta e pela vingança. Muitas vezes nós somos injustiçados e depois de sermos injustiçados, nós queremos justiça. Mas não temos tempo, não temos paciência, não temos a tranquilidade de esperar a justiça que vem do Senhor. Então nós queremos a justiça com as próprias mãos. Nós queremos a vingança. Nós queremos trazer a justiça, mas não a justiça que glorifica a Deus, mas a justiça que satisfaz a nossa carne. Pecado.
A justiça que se satisfaz no sofrimento do outro. Na justiça que se satisfaz com a dor do próximo. A justiça que se satisfaz com o desejo pecaminoso de ver o outro sofrendo até mesmo uma dor pior daquela que nós sofremos. Para esses, Jesus Cristo é as boas novas. Porque Ele também promete, não apenas para aqueles que foram vítimas, mas para aqueles que têm fome e sede de justiça, aqueles que anseiam pela justiça, que não apenas quebra o poder do pecado, quebra a pena e a maldição do pecado, mas a justiça que me traz a paz. A justiça que me traz conforto, a justiça que cura a minha alma. Jesus Cristo é a resposta. Porque Ele promete para todos aqueles que têm fome e sede de justiça, Ele promete fartura. A ponto de que a dor, a cicatriz que fica, ela é totalmente curada. E é por isso que Ele chama, para todos esses que serão fartos dessa justiça, Ele chama de bem-aventurados. Amados, hoje